Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui hoje, neste dia tão especial que o Senhor nos concedeu para nós juntos, nesta manhã, estudarmos mais uma lição da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Antes de nós recebermos o nosso professor, de fazermos alguns avisos importantes, eu convido a você, feche os seus olhos, vamos orar, para que o Senhor nos abençoe neste dia, para que nós compreendamos qual é a vontade de Deus nesta manhã tão maravilhosa. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nos deste condições, saúde, força, vitalidade, para nós nos reunirmos nesta manhã, para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Te louvamos, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical, por cada professor, por cada aluno, por esta estrutura, Senhor, de gravação. Oramos e agradecemos pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por cada editor, cada escritor, cada homem e mulher que o Senhor tem usado para escrever essas lições que abençoam tanto o nosso país e outros fora também. A mim e ao aluno, irmão que acompanha esta escola, derrame sobre nós uma bênção especial, uma porção da Tua sabedoria, para que nós possamos compreender a Tua Palavra e, o mais importante, colocá-la em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acredito que vocês estão com as suas lições em mão. Se você não pegou a sua lição, lembre-se, você pode fazer o pedido, adquirir a sua lição aqui no nosso templo sede, na nossa livraria Fonte Viva, juntamente com a nossa irmã Célia, com a irmã Lívia. Você vai ali e faz o seu pedido, ou se você ainda não adquiriu, pode retirar, ela tem alguns exemplares ali à disposição, e os irmãos compram a sua lição, um valor muito acessível. Está mais barato que uma Coca-Cola. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a vida da sua família. Vamos receber nesse momento, então, os nossos professores que vão ministrar a nossa aula de hoje. Que você preste bastante atenção. Pegue a sua lição, a sua Bíblia e vamos nos alimentar da Palavra de Deus. Quero nessa manhã cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Da alegria de mais uma vez nós estarmos aqui para juntos iniciarmos, estudarmos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, um assunto de suma importância, relevância para a nossa igreja. Nesta oportunidade nós vamos estar estudando a lição de número 3, onde tem o título, falar a graça que alcança todas as nações. O texto áureo da nossa lição fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Está lá em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. E a verdade prática diz que é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. E a leitura bíblica em classe da nossa lição está no livro do Atos, capítulo de número 15, do verso 1 ao 5, depois versículos 28, 29 e versículo 36 a 39. Nós vamos estar fazendo essa leitura para que nós possamos compreender e entender a palavra de Deus, que diz assim: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios.
e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas vos fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegava para Chipre. Então nós vemos essa leitura, como já disse, o título da nossa aula deste domingo fala que a graça que alcança todas as nações. Nós vemos, e esta lição ela nos convida a uma reflexão madura, né, e bíblica sobre a graça de Deus como fundamento da salvação e da unidade da igreja. Nós entendemos que a salvação é mediante a graça de Deus, como diz a Bíblia, né? Não mediante as obras, como alguns pregam, como alguns dizem, mas a Bíblia diz que ela não vem das obras, né, para que ninguém se glorie, mas é por intermédio da graça de Deus. E nós vamos ver que a partir do concílio lá de Jerusalém, esse estudo vai evidenciar que a fé cristã não se apoia em méritos humanos, mas na ação soberana de Deus. Se nós olharmos, né, para nós não somos merecedores, nós não merecemos a salvação. Isso como a Bíblia diz, né, é mediante a graça de Deus, e a Bíblia diz que isso não vem de vós, né, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus dada a nós, mas nós entendemos que no início o Evangelho ele começou a se expandir, né? Chegou até os gentios também foram alcançados, né, pela graça, pela misericórdia de Deus, e nós vamos entender que a partir desse momento ali, entre eles, havia essa discórdia, né? Dizendo que, inclusive os judeus, né, presos à lei de Moisés, diz que eles dizendo ali, né, que se não fosse circuncidado, se não passasse pela circuncisão, não poderiam ser salvos, não tinham a salvação por intermédio exclusivo, né? Tinha que ter este ato, este feito, para que a pessoa pudesse ser salva na pessoa bendita de Jesus. E com essa expansão, com certeza, né, do Evangelho, trouxe grande alegria à igreja, mas também, né, revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo, que nós podemos entender, né?
E com esse retorno de Paulo e Barnabé à Antioquia da Síria, após a evangelização na Ásia Menor, nós vemos aqui que surgiu essa controvérsia, né, que, queira ou não, ameaçava a unidade da fé. Porque eles pregavam o quê? Que a salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés. Então, dizendo, né, para vocês alcançarem a salvação, é somente mediante a lei de Moisés. E Paulo, com Barnabé agora, vai defender, né, vai ter esse desafio, né, ou ter que, mediante a palavra de Deus, agora dirigir a eles para que realmente eles pudessem entender que a salvação não era meritocracia, né? não vinha de méritos, ou não era baseado na lei de Moisés, mas sim na graça de Deus. E mediante isso, né, o primeiro ponto da nossa lição, ela vai falar que quando a graça preserva a unidade da igreja. E no primeiro subtópico vai falar sobre esse concílio de Jerusalém, que, queira ou não, foi o quê? Uma reunião, né? Eles propuseram em fazer esta reunião para definir realmente, né, o que eles iriam ter que pregar, o que eles iriam ter que falar mediante, né, ao povo, de que forma eles tinham que estar anunciando esta palavra àqueles que defendiam que a salvação era mediante a observância da lei de Moisés. Este concílio, nós vemos que ele foi realizado nos anos 48 e 50, né, depois de Cristo, e neste concílio estavam lá os apóstolos, né, os presbíteros e a igreja, para tratar do quê? Dessa controvérsia levantada pelos judaizantes, que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. Está lá no livro de Atos, capítulo 15, versos 1 e o verso 5. E essa exigência fazia o quê? Ela é contrária, né, ao ensino bíblico. Por quê? Pois a circuncisão nunca foi meio de justificação. Está lá em Romanos, que nós podemos ler, Romanos 2, de 25 a 29, para nós entendermos, né, a palavra de Deus. Romanos 2, de 25 a 39, que diz, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? É a incircuncisão que por natureza o é, se cumprir a lei, não te julgará? Porventura a ti, que pela letra é circuncisão, és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é incircuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cuja o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui, né, que adianta a circuncisão se você realmente não guardar a lei, ou se você realmente não viver a lei plenamente. Como que vai adiantar, né? De nada adianta esta circuncisão. Hoje nós entendemos que
a circuncisão está lá no coração, né? A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, nós cremos na nossa salvação e mediante, como diz a Bíblia, né, a fé que há em Cristo, nós conseguimos o que? Andar em novidade de vida, né? Viver agora uma vida separada, né? Uma vida que agrada a Deus, uma vida que louva a Deus. Então Paulo está dizendo aqui, ó, se você se circuncidar, mas se você não viver a lei, de nada adianta. Essa circuncisão se torna incircuncisão. Então, dizendo ele, isso não adianta de nada. E sob essa liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação alcança todas as nações pela graça. Então, é mediante a graça de Deus, né? Mediante a misericórdia de Deus, né? Que nós alcançamos a nossa salvação. Então, não é simplesmente por um ato feito, né? Por um ato praticado. A nossa circuncisão agora não é exterior, mas sim interior, né? Está lá dentro do nosso coração. E Pedro, agora é o relatório de Pedro. Pedro relembra de sua experiência na casa de Cornélio, mostrando que Deus concedeu que o Espírito Santo aos gentios mediante a fé e não pelas obras da lei. Então, não tem outro meio, não tem outro caminho, né? Não tem outra forma de nós alcançarmos a graça de Deus, né? Pedro dizendo a ele ali, né? Ele dizendo, o que eu tenho que fazer, né, para me alcançar a salvação, né? De que forma que eu alcanço a salvação? Se fosse, né, pela circuncisão, Pedro podia dizer ali, não, você agora tem que se circuncidar, né? Pela incircuncisão você vai alcançar a sua salvação. Mas não, Pedro disse, não, você crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, a salvação é mediante nós crermos na pessoa bendita, né? No unigênito Filho de Deus. É pela fé, né? Não é pelas obras, não é pelo que praticamos, não é pelo que fazemos, né? Não é pela bondade, não é por nossas contribuições, né? Pelo nosso gesto de amor, não. É mediante a fé na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Em outros fatos, né? Nós não fazemos obra para sermos salvos, né? Nós fazemos obra porque nós somos salvos, né? Então, já reconhecemos que nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus. Então, por isso, nós fazemos e praticamos as obras, mas é mediante a fé, sem fazer distinções, né, entre judeus e gentios. Deus purificou os seus corações pela fé. Então Deus não faz acepção de pessoas. Então, com isso, Pedro, ele questiona, né, a imposição do jugo da lei e afirma que todos os salvos pela graça, que é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, que homem, né? Vamos dizer, né? Que homem conseguiu cumprir toda a lei? A Bíblia nos fala que somente Jesus, né? Jesus, ele sim cumpriu toda a lei, mas nos livrou do jugo da lei. Por quê? Porque nós mesmos, nós não conseguimos, nós não somos capazes, né, de cumprir a lei. E agora nós vemos também o relato, né, o relatório de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, eles relatam como Deus confirmou a missão, né, gentílica por meio de sinais e prodígios. Eles começam a relatar, né, realmente, né, Deus, mediante a sua graça, mediante a sua bondade, mediante a sua misericórdia, Deus agora
ele começa a ver, né, os sinais, né? Tanto que a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem, né? Jesus dizendo para os seus discípulos, né? Vocês agora ide, né, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, né? Os sinais, né, vão seguir vocês. Jesus dizendo a eles ali, né? Vocês vão, tudo isso que vocês contemplaram quando esteve comigo, né? Os milagres, as maravilhas, os prodígios que eu tenho feito, vocês ainda realizarão obras maiores, né, do que estas. E agora Paulo e Barnabé aqui, eles começam a relatar os milagres, né, os prodígios, as maravilhas que por intermédio deles, né, na pessoa bendita de Jesus, haviam feito maravilhas, né, como o milagre, como a cegueira do mágico cipriota, né, também a cura em Listra, e o livramento de Paulo testemunhavam que a aprovação divina. O que é isso? Demonstravam que Deus estava com eles, né? Que Deus era com eles, que Deus estava aprovando, né, o trabalho que eles estavam fazendo. Deus mostrando que realmente eles tinham que pregar, eles tinham que anunciar a palavra. Eu estou com vocês. Tanto isso é fato que Jesus disse, né? Antes da sua ascensão ao céu, ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E a gente vê isso como uma prova de que Deus era com eles, Deus realmente está com a igreja, Deus está conosco. E além disso também, eles destacaram que os gentios foram salvos pela graça, sem a exigência da lei. Então, não vamos nós aqui querer colocar um jugo, né, como a Bíblia diz, maior do que o que podemos suportar. Nós não vamos conseguir. Se querermos viver a lei, né, à risca, nós não somos capazes, né? Jesus disse na sua palavra, né, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E nós temos que aprender com Jesus, né? Trilhar os caminhos de Jesus, observar a palavra de Deus, atentarmos para a palavra de Deus, né? Com estas situações impostas ali pelos judaizantes, né? Por todos aqueles que defendiam a prática da circuncisão como um meio para alcançar, para adquirir a salvação. Nós vemos que não é dessa forma, não é desse jeito, né? Paulo com Barnabé estavam ali para refutar, para defender esta ideia, este pensamento ou essa doutrina, né, que eles anunciavam, né, que eles pregavam, que a salvação era por meio da observância da lei de Moisés e não mediante a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não é mediante a lei, mas sim mediante a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos no quarto subtópico aqui que falando de Tiago, né? O discurso de Tiago. Tiago, irmão do Senhor, também um líder, né, respeitado da igreja. Ele preside o concílio com discernimento espiritual. Nós vemos isso lá em Gálatas 2:9, que diz que Gálatas 2:9, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios
e eles a circuncisão. Então ele começa fazendo esse discurso, né? E após ali ele ter ouvido os testemunhos, ele reconheceu que Deus visitou os gentios para formar dentre eles o que? Um povo para o seu nome. Nós vemos que lá no início, né, eles não aceitavam, achavam que a salvação estava ali só para eles, né, entre eles, mas Jesus lá no seu discurso, na sua ordenança ali, dada aos seus discípulos, né, ide por todo mundo, né, pregai o evangelho a toda criatura, né, quem crer e for batizado será salvo. Então o que é isso? A salvação, irmãos, é mediante a graça, e a salvação é para todos, né, para todos, sem fazer distinção de pessoas. E nós vemos isso, que eles creram, né, que Deus era com eles, que Deus estava com eles, e mostrando também, né, Tiago ali, ele cita até Amós, né, Amós 9, 11, 12, mostrando que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano redentor. Assim afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas a cumpre. O concílio decide não impor a lei mosaica aos gentios, recomendando apenas a abstinência de práticas que comprometeriam a comunhão. Então, dizendo, vocês estão aí tão preocupados, né, com a circuncisão ou com a observância da lei de Moisés, mas uma coisa só é necessária para vocês, né, que vocês se abstenham da idolatria, da imoralidade sexual, da carne sufocada e sangue. Então, o que eles tinham que fazer? Nós olhando aqui, né? A pessoa que prega a lei, eles fazendo tudo isso aqui, eles estavam observando a lei? Não. Então, Tiago ali dizendo, não, vocês têm que fazer uma coisa, né? Vocês deixam a idolatria, deixam a imoralidade, deixam de comer carne sufocada, deixam de comer sangue, para que vocês realmente possam estar vivendo de acordo com a palavra de Deus. E essa decisão, né, ela é comunicada por cartas às igrejas gentílicas, enviada com Paulo, Barnabé, Judas e Silas. O que eles estavam fazendo? Reafirmando a direção do Espírito Santo, que foi uma ordem dada, né, diretamente pelo Espírito Santo, lá em Atos 15, 28, e trazendo consolo à unidade. E após isso, surge a divergência entre Paulo e Barnabé quanto a João Marcos, quando Barnabé diz ali para que João vá, né, com Marcos, né, para que João Marcos, desculpa, irmãos, vá com Paulo, e teve essa divergência ali, porque anteriormente João Marcos tinha rejeitado, e Paulo ali agora não queria que ele fosse, mas nós vemos isso, que mediante a ação do Espírito Santo, né, essa barreira é rompida, essa barreira é quebrada, de uma forma ou de outra, né, o Evangelho ele é pregado, né, e nós vemos, mediante essa discórdia, a separação dos dois líderes, mas só que ainda assim a obra missionária prossegue e Marcos é posteriormente restaurado. Então nenhuma barreira, irmãos, vai impedir, né, a obra de Deus, nenhuma discórdia vai impedir que a obra de Deus prossiga, para que a obra de Deus ela avance, para que a obra de Deus ela continue. Então, nós vemos que nesse concílio,
ou nessa reunião que eles tiveram, nós vemos que ali ficou claro, ali revelou que a graça que preserva a unidade da igreja é a mesma que Deus oferece como dom de salvação a todos, sem distinção. Então, é mediante a graça de Deus, né? É mediante a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como o título diz, né? A graça que alcança todas as nações. Então não tem outro meio, não tem outra forma, não tem outro jeito de a pessoa alcançar a sua salvação. E nós vemos aqui que, no segundo ponto da nossa lição, que a graça, ela é um presente de salvação para todos. Nós não merecíamos, nós não éramos merecedores da salvação, mas Deus, pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia, nos deu esse presente, essa dádiva, né? Que é a graça. O que é graça? É um favor, bondade, e dom imerecido. É um favor de Deus. Você é salvo? Nós somos salvos? Então é um favor de Deus dado, né, a nós, ou dado a todos aqueles que crerem, ou a todos aqueles que querem, né? Não que Deus faça distinção de pessoas, né? Como é um dom de Deus, nós podemos entender que Deus vai dar para quem Ele quer, mas não, é para todos, né? Como disse, né, quando Paulo lá, Pedro, né, mediante aquele homem, a Cornélio, o que eu tenho que fazer? Eu creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, é dessa forma que nós temos que entender. E no Novo Testamento, a graça descreve o que é a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obras ou méritos, mas por amor e misericórdia. Então, vamos falar aqui, irmão, se fosse por méritos, né, será que algum ou alguém alcançaria a salvação? Será que por força nossa nós iríamos alcançar a salvação? Se não fosse pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus dada a nós, creio eu que não, por esforço nosso não. Não é obras, né? Não vem das obras, né? O que diz Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí verso 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para alguém dizer, não, eu fiz mais que você, não, eu sou melhor do que você. Não é meritocracia, né? Mas é bondade de Deus, é graça, é favor de Deus derramado, dada a nós, e nós vemos isso. E Jesus Cristo o segundo subtópico diz que Jesus Cristo como uma manifestação da graça. Nós entendemos que a graça alcança a sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Nós entendemos isso, que quando Jesus, ali na cruz do Calvário, ele deu o brado, né? Pai, está consumado, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Jesus ali, ele deu o seu último suspiro de vida, morrendo, mediante esse ato, mediante esse feito de Jesus ali na cruz do Calvário, né? A partir desse momento, né, a graça ela já começou
a operar, né? A trabalhar na nossa vida, nos nossos corações. E nós entendemos que em Cristo a graça não apenas perdoa, mas justifica e transforma, conduzindo o crente a uma vida santa e piedosa. Então, se fosse por nós mesmos, nós queríamos estar, né? Mas não, é mediante a graça de Deus que está em nossas vidas, é que nós conseguimos resistir os desejos da carne, as obras da carne e tantas outras coisas que sobrevêm às nossas vidas, tentando nos desviar do foco. Mas a graça de Deus, ela é dada a nós, e mediante a graça de Deus nós conseguimos, né? Então, nós cremos e entendermos que mediante em Cristo, né, nós obtemos a graça, e entendermos que a graça é para todos os povos, sem exceção. Nesse concílio de Jerusalém, confirmou que a salvação não exige a observância da lei mosaica, sendo oferecida igualmente a judeus e a gentios, né, pela graça mediante a fé. Então, não é uma, como disse antes, né, uma meritocracia, ou não é destinada a um povo, a uma nação. Não, é para todos, né, para todos aqueles que quiserem, tanto judeus como gentios, para todos, para todos aqueles que, é o que a Bíblia diz, né, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, diante dessa graça tão ampla e suficiente, como nós chamamos, não apenas a recebê-la, mas a viver sob o seu governo. Não somente receber, eu tenho a graça de Deus, né? Eu recebi a graça de Deus, mas a partir do momento que nós recebemos, nós temos que vivê-la, né? Nós temos que saber que nós estamos agora sob domínio do Espírito Santo, né? Sobre a vontade de Deus, como Paulo diz, né? Após a sua conversão, né? Agora não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo ela na fé no Filho de Deus. Então, mediante o recebimento dessa graça, nós temos que entender assim, que nós temos que viver sobre o domínio da graça de Deus. Então, a graça que salva também ensina. A graça que nós recebemos, ela também corrige e fortalece. Quem foi alcançado por ela responde com gratidão, fé, perseverança e uma vida que glorifica a Deus em obediência e amor. Então, nós entendemos dessa forma. E o último ponto da nossa lição, aonde diz a palavra de Deus, né, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Nós não podemos crescer só de uma forma, né, senão a gente vai ficar desigual, né? Mas há um equilíbrio aí, né? Tanto na graça quanto no conhecimento. Os dois têm que andarem juntos. O que é crescer na graça e no conhecimento, né? Ou como aproximarmos do trono de Deus. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual contínuo. Então, o que é isso? Crescer, passo a passo, nós crescermos. Paulo diz lá, quando eu era menino, eu falava como menino, agora que eu cheguei à estatura de varão, né? Ou agora que eu amadureci, então eu penso diferente, eu ajo diferente, eu vivo diferente. Por quê? Porque agora eu tenho um conhecimento, agora eu amadureci. Então é dessa forma. Então assim o acesso ao trono da graça
ocorre com a confiança não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo, que removeu a barreira do pecado. Então, foi Cristo que de uma vez por todas, né, tirou o poder, o domínio do pecado. Então, desse mesmo modo, essa aproximação exige o quê? Para que nós possamos aproximar do trono da graça. De que forma? De que jeito? Humildade, né? Humilde e coração quebrantado, que o Senhor jamais despreza, né? É o que o salmista diz, né? Lá no Salmo de número 51 e verso 17, né? Aquele que se aproxima de Deus com um coração contrito, quebrantado, né? O Senhor não rejeita, o Senhor não despreza. Então, por isso, o trono é chamado de trono da graça, né? Trono da graça, o nome já está dizendo, né? Graça, é simplesmente a graça de Deus. Dele procede o que? Misericórdia, dele procede perdão, socorro e poder espiritual. Então, que nós possamos nos aproximarmos do trono, né? Do trono da graça, para que nós possamos obter a misericórdia, para que nós possamos obter o perdão, o socorro, e para que nós possamos obter o poder espiritual. E quando nós devemos nos achegar ao trono da graça? Quando? As Escrituras orientam que busquemos a graça em tempo oportuno. Então, quando nós devemos buscar, ou quando nós devemos chegar? Aí eu digo, né? Qual é o seu tempo oportuno? Então, creio que em todos os momentos, né, nós temos que nos achegarmos ao trono da graça, né? Hoje, né, é o tempo oportuno, né? Agora é o momento oportuno para que nós possamos adentrar, para que nós possamos nos achegar à graça de Deus, né? Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da necessidade. Então, está lá disponível. Depende de mim, depende de nós, depende da minha necessidade, né? Como disse, né? A necessidade nossa de nos aproximarmos, de nos achegarmos ao trono da graça, dioturno, né? Podemos dizer assim, né? Em todos os momentos, né, nos mergulharmos, né, no rio da graça, estarmos diante de Deus, né? Aí nós podemos até fazer a pergunta, né, se nós nos achegarmos, aproximar do trono de Deus, né, quando nós chegarmos ao trono de Deus, o que nós podemos, ou o que recebemos ao nos chegar ao trono da graça, ao nos aproximarmos de Deus. O que nós vamos receber? Nós recebemos misericórdia, nós recebemos perdão, nós recebemos fortalecimento espiritual e capacidade para viver segundo a sua vontade. Então, por isso que eu disse, né, que tem que ser dioturno, né, para que nós possamos alcançar o que? O perdão, para que nós possamos ter fortalecimento espiritual, para que nós possamos alcançar a misericórdia de Deus, para que nós possamos ter capacidade para viver segundo a sua vontade, andar na vontade de Deus, porque a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo. Então nós precisamos da graça de Deus. A graça de Deus, ela é suficiente. Nós entendemos isso, que, né, Paulo dizendo que por 3 vezes ele orou para que Deus pudesse tirar algo, aquele espinho da sua carne, né, aquela enfermidade. Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça é sobre a sua vida, a minha graça é suficiente. Então o que é isso? A graça de Deus, ela é suficiente nas nossas vidas. Além disso, Deus comunica a sua graça por meios espirituais ordenados, né? De que forma?
primeiro pela palavra, depois pela pregação do Evangelho, por intermédio da oração, por intermédio do jejum, por intermédio da adoração, por intermédio da plenitude do Espírito Santo e por comunhão à mesa do Senhor, né? Quando nós participamos, né, da mesa, do banquete, nós estamos desfrutando, nós estamos vivendo a graça de Deus. Então, irmãos, que nós possamos, né, entender, que nós possamos compreender que após estudarmos esta lição, que a graça de Deus, ela é suficiente nas nossas vidas. A graça de Deus, ela é suficiente para que nós possamos alcançar, para que nós possamos adquirir a nossa salvação, ou para que nós possamos ter a nossa salvação garantida, a nossa salvação assegurada, né, por intermédio da palavra de Deus, né? Como Paulo diz aqui aos Efésios, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é pela graça que somos alcançados, é pela graça que nós somos perdoados, é pela graça que nós somos reconciliados com Deus. Então, que nós possamos a cada dia, que nós possamos, como disse, dioturnamente estarmos mergulhados no trono da graça, para que nós possamos assim estar firmados na pessoa bendita de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que vocês tenham um bom domingo na pessoa bendita de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus, que lição maravilhosa, como é bom nós nos reunirmos, né, para aprendermos a palavra de Deus, para nós absorvermos esse conteúdo. Tenho certeza que assim como eu, os irmãos foram abençoados nesta manhã. Antes de nós orarmos, de agradecermos a Deus, eu tenho 2 avisos importantes. O primeiro é um convite para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não nos conhece, que ainda não visitou uma de nossas igrejas, mas que tem participado dessas nossas aulas online. Eu quero fazer um convite para que você participe de um dos nossos cultos, conheça uma das nossas igrejas. Eu tenho certeza que você será bem recebido, vai receber uma palavra da parte de Deus e vai poder retornar para a sua casa, para o seu lar, melhor do que você chegou. Nós temos aqui no nosso templo sede cultos toda terça-feira, também às quinta-feiras e nos domingos. Nós temos 2 cultos, no domingo às 17h30 e às 19 horas. Nós também temos em todas as nossas igrejas a nossa escola bíblica dominical presencial. Você pode ali todo domingo a partir das 9 horas da manhã em qualquer uma das nossas igrejas participar com a sua família, com seus filhos, netos, sobrinhos, sejam eles crianças, do berçário, adolescentes, jovens. Nós temos uma grade curricular que atende a todas as faixas etárias. E você vem para a igreja com a sua família, recebe uma instrução, um ensino da palavra de Deus e terá a sua vida abençoada pelo Senhor. Você pode estar presente nos nossos templos, na escola bíblica, aprendendo junto com os nossos pastores, professores e também crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Não tenho dúvidas que será um prazer te receber em uma das nossas igrejas. Também, meus irmãos, nós que amamos a escola bíblica dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Você está vendo passar aqui embaixo os números da nossa conta, a nossa chave Pix, onde você pode enviar suas ofertas, o seu dízimo e contribuir para a manutenção da obra de Deus, a manutenção dos nossos templos e também contribuir com a obra missionária, com o sustento dos missionários que estão no campo, pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus às nações. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus tem uma bênção especial reservada àqueles irmãos que se dispõem a contribuir. Nesse momento,
vamos encerrar a nossa aula gratos ao Senhor, mas antes, feche os seus olhos, nós vamos agradecer ao Senhor em oração por este dia, por estes momentos que nós passamos juntos na presença de Deus aprendendo a sua palavra. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta reunião, por este momento tão importante. O Senhor nos abençoou e nos abençoa de maneira tão especial, tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos dado a oportunidade de sempre aprender a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós rogamos, nos dê, Senhor, sabedoria para absorvermos este ensino e para colocá-lo em prática, Senhor. Que estas palavras trazidas ao nosso coração sejam a verdade, Senhor, que será levada à frente das nossas emoções e nos conduzirá para o céu. Nós pedimos, abençoe a cada professor, a cada aluno, abençoe a nossa igreja, a cada família. É o que nós pedimos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.